Pessoas que são muito ligadas na arte, cinema, elas já ficam de olho nessa época do ano na lista do Oscar. Quem que vai concorrer ao melhor prêmio, o maior prêmio do cinema? E a gente, que gosta disso, é brasileiro, tem um motivo a mais para ficar bem de olho nessa lista dos pré-indicados, que a gente tem uma categoria que é de melhor animação concorrendo o ano que vem, o Oscar 2019. Parte da culpa é desses moços aqui, brasileiríssimos, que estão investindo na criatividade e conseguindo mostrar para as pessoas, né, que a gente tem muito talento aqui e que vocês estão concorrendo junto com grandes filmes que a gente já está mais acostumado a ver. Como é que foi isso? Nossa, foi é um processo, né? Tá sendo ainda, né? Tá acontecendo, um processo longo e tá sendo uma experiência incrível, assim, né? Eu não imaginaria que a gente estaria em pé de igualdade com todos aqueles nomes, todos aqueles filmes. A animação brasileira que está na lista dos 25 inscritos e aprovados ao Oscar 2019 é Tito e os Pássaros. Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro. A lista com os 5 finalistas da categoria deve ser publicada em 22 de janeiro do ano que vem. E a premiação acontece no dia 24 de fevereiro em Los Angeles. A última vez que o Brasil apareceu como indicado nesta categoria foi em 2016. E geralmente quando vocês têm uma ideia, o foco é chegar até aí ou vocês pensam só na ideia no começo? Eu acho que são etapas, né? A gente vai brigando pelas etapas. Então tem a primeira etapa, que é terminar o filme. A segunda etapa é conseguir o maior número de pessoas vendo e passar o maior número de festival e vai indo. E cada etapa que a gente vai conseguindo, a gente vai tentando ampliar essas possibilidades, né? Eu acho que assim, partindo da parte do meu trabalho, que foi no começo, argumento, depois roteiro, não é saudável ficar pensando nisso, assim, né? Não é saudável ficar pensando, eu quero chegar no Oscar ou tantas milhões de pessoas, porque isso limita muito a criatividade. Uhum. Se for ficar pensando o que deu certo, o que não deu, que é um pensamento muito de indústria e que geralmente são reproduções de coisas. A gente vê muitas coisas parecidas. Você liga no Netflix, você vê um monte de coisa que parece igual. Exato. Né? Porque as fórmulas de sucesso estão aí e as pessoas se replicam. Então eu acredito que para fazer algo original, que acho que é o que de alguma forma que a gente fez, tem que abrir mão disso por um tempo. Depois esse processo agora de comunicação com o público, aí sim é importante, aí tem todo um trabalho desses agentes, da distribuidora, do Gustavo, dos outros produtores, que aí sim como esse diálogo com o mercado. E até claro, durante a feitura do roteiro e da concepção, da direção que o Catoto fez, começa a se pensar nisso, a gente quer comunicar com o público, mas tem um limite, assim, se você ficar pensando muito, eu quero chegar no Oscar, eu quero ter tantos milhões de espectadores, é possível que você limite e faça algo que já foi visto. O que é Tito e os Pássaros? Que história é essa? O Tito é um filme que fala basicamente sobre medo, e não o medo do susto, o medo que a gente tem, o medo real, né, que a gente encontra nas grandes cidades, não só nas grandes cidades, mas o medo também que a mídia de alguma certa forma com o sensacionalismo acaba gerando e alimentando esse medo. E essa cultura do medo foi um tema que o Benaim junto com o Gustavo, eles trouxeram bem no começo do projeto. E esse medo a gente coloca como um desafio mesmo da grande cidade. Mas isso vem de uma pesquisa da cultura do medo, que é algo muito sério, que acontece, que tem muitos anos, assim, talvez desde sempre existiu, mas que vem se agravando à medida que a comunicação em massa aumenta e se difunde. Então, é uma questão muito estudada sociologicamente e tal. O desafio desse projeto foi traduzir esse tema grave para uma linguagem pelo ponto de vista das crianças. Então, isso foi, acho que é o grande desafio e acerto do filme, assim. De alguma maneira, a proposta é como a gente trazer um tema que é denso e que é grave, que é complexo, né, em todos os agentes, e quem lucra com isso, quem se beneficia e quem sofre, que é a maioria, que acho que no final todo mundo é vítima disso, é vítima
e agente disso, foi trazer para o universo das crianças, foi perguntar assim, a gente está imerso numa loucura tão grande, num surto tão grande que a gente não sabe onde começa esse contágio do medo, essas histórias que passam, que de alguma forma beneficiam, geram lucro, alimentam a economia, e a gente entra numa... Que tal se a gente perguntar para a criança que ainda não está contaminada por isso, que ainda não está... lógico que a criança tem os medos dela e vai se incorporando, mas ela tem um olhar um pouco distanciado em relação à loucura do mundo adulto. Então, de alguma forma, foi esse o desafio, de trazer para o universo infantil, mais que para o universo, para o olhar infantil, o ponto de vista da criança em relação à loucura que a gente vive. Até porque eles sempre têm uma melhor saída do que a gente, né? Com certeza. A gente acredita nisso, né? Tito se assusta ao ver as pessoas que ama com medo, e então resolve procurar a cura. Ele embarca em uma jornada com seus amigos Sara e Buiú para salvar o mundo. O vilão do filme é o apresentador de TV Alaor. Na busca pela cura, Tito fará amizades e viverá grandes encontros. O filme tem direção de Gustavo Steinberg, Gabriel Bittar e André Catotto, e conta com as vozes de Denise Fraga, Matheus Nastergalli, Matheus Solano e Otávio Augusto. No Brasil, Tito e os Pássaros teve sua primeira exibição no último Animamundi, em julho deste ano, ganhando o prêmio de melhor longa infantil. Quando vocês começam a criar, a desenhar, vem referências na cabeça? Sabe algumas? Poderia citar algumas? Não, vieram várias, né? A gente, durante o desenvolvimento do filme, que estava mais eu e o Gabriel, enfurnado numa sala, trabalhando, a gente começou a ter aulas de história da arte, mas não para conhecer os movimentos artísticos, que isso a gente já tinha estudado, era mais para identificar com a narrativa que estava construída qual movimento encaixava melhor na história. E a gente se encontrou com o expressionismo alemão. Então, principalmente os pintores alemães, tal. Então, aquelas distorções que a gente tem, as linhas irregulares, os personagens sem contorno, se aproximando da pintura a óleo, tudo isso a gente descobriu lá no desenvolvimento e fez com que a gente montasse essa estética. Então, conforme o filme vai tendo mais medo, vai aumentando o nosso arco dramático da narrativa, o filme vai ficando mais irregular também para gerar essa sensação de medo e tal. E na referência pessoal, coisas de infância, também vem na cabeça? Para mim veio bastante, assim. Tem uma questão que o Tito, ele enfim, é uma coisa que nem tá tanto no final do filme assim, isso, mas é uma típica família brasileira no sentido assim, ele é criado pela mãe. E tem um pai idealizado. E eu tenho essa memória, assim, de idealizar o pai ausente, e na pré-adolescência já a mãe é que segura os pontos, então a mãe parece mais chata ali e tal. Isso não é que tá na base, assim, mas a história não é sobre isso, né? Mas acaba virando uma base narrativa pro Tito. E eu acho que depois, que é uma ideia já, as referências são mais da cultura que a gente consumiu de aventura mesmo, né? Então essa coisa da imaginação do menino, de construir, o pai é o inventor, ele quer ser inventor também. Então a gente tem uma brincadeira com um mundo analógico e mecânico ainda, que acho que nunca vai acabar, por mais que a gente esteja entrando numa era digital, em que as coisas não são tangíveis, essa necessidade da criança de pegar o mecânico e construir e ver como funciona, essa história de você desmontar um relógio para montar ele de novo. Eu lembro que eu fazia isso quando eu era criança. Então, isso tem a ver com a história, é o vetor da história, e depois parte de uma aventura que tem várias referências de filmes que a gente viu, de histórias que a gente, né, de heróis mirins aí, de turma. Mas eu lembro que tinha um livro do Ziraldo, que era Joelho Juvenal, uma coisa assim. Eu lembro. E o joelho ele tinha vida e tal, e quando a pessoa cresce, ele passa a usar calça, e o joelho nunca mais. Então, se você olhar o núcleo infantil, eles estão com os joelhos de fora.
foi uma coisa que eu tentei manter, assim, dentro do possível. O que vocês querem das pessoas, assim? Que tipo de reação vocês esperam? O que vocês querem com isso? A gente tem viajado a alguns países e é muito legal quando a sessão é só de criança. Normalmente eu fico no fundo vendo como que as crianças reagem, assim. E as crianças alemãs agiram de um jeito, as francesas de outro, até no Canadá, quando a gente foi, teve uma outra reação. E eu acho que, para mim, pelo menos, a reação das crianças na sala é o mais legal, assim, de tudo. Ficar lá e poder ver. Tem lugar que a gente vai que as crianças aplaudem no meio do filme, interagem. E tem locais que elas ficam mais caladas, mais apreensivas. Então, esse tipo de reação, para mim, é um ponto bem importante, assim, do filme. De resposta, né? Eu tenho expectativa de que o filme abra possibilidade de diálogo entre crianças e adultos, assim. Na verdade, essa pergunta que a gente fazia, o que as crianças pensam disso tudo, né? Fazia e perguntava em pesquisa, enquanto escrevia, familiares, sobrinhos, afilhados e tal. Então, o que possa abrir, assim, porque às vezes eu vejo muita relação de pais e filhos que tem um diálogo um pouco limitado a algumas questões práticas ou pouco existenciais, assim. Então, eu acho que principalmente a abertura desse diálogo entre crianças e adultos e também principalmente de tocar o público adulto, porque esse filme, assim, as crianças geralmente são levadas pelos pais e dentro de cada adulto existe uma criança lá adormecida, menos ou mais. Então é despertar essa criança, despertar essa essência menos contaminada pelo sistema, pela cultura do medo ou pelos outros paranoias que a gente tem, que desperte nela, que possa poder conversar com seus filhos e também mudar um pouco a percepção do mundo a partir disso. Essa é uma ambição, assim, bem íntima, assim, mas que eu acho que deve haver, assim, na hora que a gente está criando, acho que é importante ter essas ambições, assim, esperamos que possa ter um pouquinho disso. Tito e os Pássaros tem estreia prevista nas telonas para o primeiro semestre de 2019. Mas como já estamos de olho, nos adiantando e torcendo muito para o Oscar, já fica aí o convite. Eu gostaria de convidar vocês para assistir Tito e os Pássaros, num cinema próximo de você.